Levante as mãos e digam: eu sou uma pessoa de aliança. Eu sou ungido legalmente por Deus. Todos os níveis da unção são legalmente, legitimamente meus. Então não é algo pelo qual temos que implorar. É algo para o qual nos preparamos. Não imploramos, nos preparamos. Digam, nos preparamos. Quando Deus criou o homem, sim, vamos ir profundamente aqui. Quando Deus criou o homem, lhe deu uma aliança, chamada de aliança adâmica. Nesta aliança, Deus lhe deu promessas. Anotem isso, por favor. As 7 alianças na Bíblia, todas elas relacionam você, pertencem a você. Irmão, se você entender isso, seu ministério vai detonar. 7 alianças, cada uma tem 4 elementos em si. Há 4 revelações em cada aliança: promessas, termos, sangue e um selo. Cada aliança de Deus tem promessas. Cada aliança tem termos. Cada aliança de Deus tem sangue. E cada aliança tem um selo. Entenderam todos? As 7 alianças. 7. Nessa sessão, o pastor Benihim entra em detalhes sobre essas 7 alianças. É impossível incluir toda a mensagem nesse programa de 30 minutos, porém, em alguns momentos você saberá como receber este ensinamento completo sobre as 3 dimensões da unção em 2 CDs. Agora vamos nos juntar ao público na conferência em Detroit, Michigan, quando o pastor Benihim explica o que acontece quando entramos na segunda dimensão da unção. Toda aliança na Bíblia promete poder. Toda aliança. A primeira disse: tenha domínio. A próxima disse: povoe a terra e tenha domínio. Não se pode dominar sem o poder de Deus. A terceira: Abraão possua os portões de seus inimigos. Isto é poder, irmão. Cada um de vocês será tão ungido nas próximas semanas e meses. Ouçam. Deus Todo-Poderoso está prestes a enviar uma inundação. E você pergunta: como você sabe? Esse é o tempo para o maior derramamento. Mas deixe-me voltar. É melhor voltar um pouco. Há uma segunda dimensão. A primeira dimensão pertence ao leproso, é a salvação. A primeira dimensão veio sobre Davi antes de ele ser preparado para o trono. A primeira foi soprado sobre os apóstolos no livro de João. A primeira é a que te mantém a salvo da heresia, mas há uma segunda dimensão. E a segunda dimensão pertence ao sacerdócio. Há uma segunda dimensão mencionada em Êxodo 30 em que Deus disse: unja Arão e seus filhos para o ministério. Aquela unção os permitiu entrar na presença de Deus. Quando Davi recebeu essa unção, foi ela que desmembrou o reino de Saul. Pois o reino de Saul continuou depois da morte dele. O seu filho Mefibosete se assentou no trono através de Abner, que é seu tio. E houve guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. O reino de Saul continuou. Mesmo sendo ungido como um rei, Davi foi rei sobre uma tribo, Judá. E a guerra estoura entre uma tribo e todo Israel. Deus começa a desmembrar o reino de Saul através da segunda unção de Davi. Meu Deus. Quando Deus te dá essa segunda unção, Ele começa a aniquilar o poder de seus inimigos.
Você perdeu o que eu disse, irmão. Perdeu o que eu disse, irmã. Há uma verdade profunda nisso. A segunda unção te lança dentro da guerra. A primeira pode te manter escondido em uma caverna. Mas quando a segunda unção vem, você sairá lutando. Quando Davi foi ungido pela primeira vez, ele fugiu de Saul. Os apóstolos estavam escondidos no cenáculo. Antes de ver a segunda unção, eles tinham medo dos judeus. Mas quando a segunda unção vir sobre a sua vida, ninguém fica na caverna depois disso. Todos sairão lutando. Alguém grite, aleluia! Há uma passagem maravilhosa que diz, e houve guerra. Não lemos isso antes da segunda unção. Enquanto Davi tinha apenas uma unção, ele fugia de Saul. Irmão, há muitos salvos que fogem do diabo. Quando somos ungidos com a primeira dimensão, somos ainda crianças. E vivemos em medo, escondemos em cavernas e fugimos do diabo. Foi o que aconteceu com Davi. Não basta ter só a primeira unção. Mas quando você recebe a segunda unção, isso é tudo revelação. Pois a Bíblia diz que assim que ele foi ungido em Hebrom, houve guerra entre a casa de Saul e a de Davi. Por quê? Porque a segunda unção te traz para o campo de batalha. Você sai das cavernas, você corre delas e diz, chega de caverna, chega de fugir. Agora eu vou encarar o inimigo e aniquilar o seu reino. Alguém grite, aleluia! Todos vocês se esqueceram do que Deus disse a Elias em Horebe? Ele está em Horebe e esteve se escondendo de Jezabel. A segunda dimensão não tinha ainda sido liberada sobre Israel. O profeta Elias, que estava sob uma capa pesada de glória, não podia vencer Jezabel. Há certos demônios que não podem ser vencidos com a primeira dimensão. Ele podia fazer cair fogo do céu. É apenas a primeira dimensão. Ele pode, os profetas de Baal, matá-los. É apenas a primeira unção. A segunda dimensão não pertencia a Elias. Ele está em Horebe e diz, onde tu estás, Senhor? Sou o único profeta vivo. E Deus pergunta, onde tu estás? O que fazes aqui? Volte e unja a Eliseu. Então ele faz a declaração, ele diz, a espada. Isso é maravilhoso. Ele diz, aquele que escapar da espada de Hazael, rei da Síria, Jeú matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. O motivo pelo qual Deus pode confiar em Eliseu foi porque Eliseu era um guerreiro. Ele sabia usar a espada. Este não era um homem acostumado a se esconder, era um homem acostumado a lutar. E aqui vem Elias jogar a sua capa sobre ele, a capa dele. O profeta Elias já era chamado por Deus. Deus já o tinha chamado. Pregadores, vocês sabiam que ele já tinha trabalhado com Elias por 10 anos aqui? 10 anos ele já era ungido. Eles já eram de seus servos. Elias conhecia Eliseu, não lhe era estranho. Ele já tinha recebido a primeira capa. Agora ele vem e coloca sobre ele a segunda capa. E a segunda capa fala sobre sua autoridade, seu serviço, sua personalidade. E foi isso que aconteceu, meu irmão. Ele coloca sua capa. Se lembram que veio uma capa da carruagem? Esta é a terceira dimensão.
A segunda dimensão foi colocada sobre Eliseu quando ele estava lavrando a terra. Ele estava fazendo o quê? Lavrando. Ele estava fazendo o quê? Lavrando o que os apóstolos estavam fazendo no cenáculo. Lavrando. Orando. Lavrar é orar. Quando Deus lhes deu a segunda dimensão, eles estiveram orando no cenáculo. Portanto, a oração traz a segunda dimensão. Mas tenho que repetir, vocês têm um direito legal de tê-la. Você é uma pessoa de aliança, com promessa de aliança, e a unção é promessa da aliança. E nenhum demônio pode te impedir de alcançá-la. Vejam que a primeira tem um nível, a segunda tem um nível, a terceira não tem nível. Não, vocês não entenderam, vocês não entenderam. Meu irmão, quando receba a primeira dimensão, há um limite para ela. Quando receba a segunda, há um limite para ela. Mas quando Deus pode me confiar a terceira, não há limite para ela. Quando sente o ressoar na alma agora, algo está... Elias colocou a segunda capa sobre ele. A segunda capa da unção te testará. Ele foi testado em Gilgal, Betel e Jericó. Dispensado 3 vezes. Elias o levou a Gilgal e disse-lhe, fica aqui. O levou a Betel e disse-lhe, fica aqui. Levou a Jericó e disse-lhe, fica aqui. Ele, não fico, irei onde o Senhor pôr. Mas esses 3 lugares são 3 testes na sua vida, onde Deus te levará. Gilgal, fé. Gilgal, o lugar onde Josué levou Israel, em Josué 5, quando os homens se alojaram. Os homens se alojaram em Gilgal. O povo comeu maná. Eles comeram tanto maná que pensaram, e Deus disse: dia vão e lavrem a sua própria terra e tenham a sua própria colheita. Gilgal. Você acabou de entender essa. Veja, meu irmão, a primeira dimensão te dá maná. A segunda dimensão diz: chega de maná, vá você mesmo buscar. Plante a sua própria semente, lavre a sua própria terra, tenha a sua própria colheita e cresça. É por isso que ele te leva a Gilgal. Gilgal é o lugar em que eles chegaram, onde os homens se alojaram. Gilgal é o lugar em que eles chegaram, onde a nuvem e o fogo desapareceram. Agora tiveram que viver pela fé. Digam, por fé. É impossível receber a segunda dimensão e continuar a viver por vista. Viva pela fé. Então ele começou a viver por fé quando foi trazida a Gilgal. Então ele disse: fica aqui. Não. Se o Senhor partir, eu não ficarei aqui. E aqui tem algo profético. Muitas pessoas vivem no mover de Deus e morrem nele. Irmão, precisamos de fé, mas não pare aí, continue. Se você para na fé, você morre. Elias o levou a Betel. O que é Betel? Betel é um lugar de decisão. É o lugar onde Jacó disse: Senhor, me guarde, eu te servirei. Foi lá que ele pegou a pedra e dormiu nela, e os anjos vieram e Deus falou com ele. Betel é o lugar em que Saul perdeu. Ele foi a Betel e desobedeceu a Deus. Foi também Betel que Jacó lutou com o anjo e venceu. Portanto, Betel é lugar de luta, lugar de entrega, lugar de decisões, lugar de morte, lugar em que a carne deve morrer. Então Elias disse: fique aqui. Oh, não. Se o Senhor partir, eu não fico aqui. Pois eu posso pregar sobre a entrega. Eu posso me entregar e posso morrer, mas não fico aqui. Há muito mais do que isso. Há muito mais para a vida cristã do que fé e entrega. Há certos ministérios que só pregam a fé. Bem, é o ministério deles, é Gilgal. Mas, meu irmão, não morra lá. Alguns pregam apenas sobre se entregar. Sim, tudo bem, receba o alimento deles, mas não morra lá. Há terrenos mais altos. Elias o levou a Jericó e disse: fica aqui. O que é Jericó? Guerra. É sempre lugar de guerra. Guerra. Lutemos. Meu amigo, não morra lá também.
Ele diz, eu não fico aqui, eu vou passar, mas não vou ficar aqui. A segunda dimensão sempre te levará pela fé, entrega e guerra. Ainda é a segunda dimensão da unção. Mas há terrenos mais altos. Agora você chega ao Jordão e está pronto para a terceira dimensão. Então Elias diz, o que você quer? Ele não disse o que você quer até que eles chegaram ao Jordão. O que você quer, eu quero o dobro do que você tem. Vejam que é aqui que Deus parou na velha aliança. Foi o mais longe que o homem podia ir. Eliseu experimentou a terceira dimensão. Porém, não tem muita ênfase em Eliseu. Há muito mais em Elias e só um pouco em Eliseu. Pois essa dimensão era um gosto do Novo Testamento. Agora, algo maravilhoso, meu amigo, está vindo no seu caminho. Você está prestes a entrar na terceira dimensão. E eu profetizo isso, sinta as trovoadas do céu. Irmão, antes de ver a chuva, você sente as trovoadas. Quando Deus falou da terceira dimensão, falou da chuva, temporã e serôdia em um mês. Onde ele ofereceu Isaac? No Monte Moriá, que é em Jerusalém. Mas ninguém pode vencer Jerusalém até a terceira dimensão atingir a vida de um homem. Meu irmão, há promessas que Deus te deu, as quais você ainda não viu. Mas você verá quando a terceira dimensão invadir sua vida. Você verá. Agora ergam as mãos e o agradeçam, pois será feito. Essa terceira dimensão, esta incrível liberação do poder de Deus, nenhum de nós viu ainda. Eu já vi momentos, já provei, mas ainda não vi. Deus me diz, isso pode chocar, e se sim, deixe-te chocar. O Senhor me mostrou em visões que quando a terceira dimensão cair, aquele fogo visível aparecerá nos cultos. Estou falando o que Deus disse para mim. Eu me vi em estádios em todo o mundo quando a glória de Deus apareceu como fogo. Assim como nos dias de Moisés, como nos dias do livro de Atos, em que línguas como de fogo apareceram acima de suas cabeças. Nós vimos isso na história aqui e ali, mas não continuamente. O Senhor me mostrou algo mais que acontecerá na terceira dimensão, em que Ele revelará os segredos do coração do homem no altar. O profético será muito preciso e muito específico. Isso foi visto, de certa forma, no ministério de William Branham. Nós veremos uma invasão disso na igreja. Eu me assentava atrás de Catherine Kuhlman nos cultos dela por muitas vezes no coral. E por 2 vezes eu ouvi profetizar, 2 vezes. Em London, não longe daqui, em Niagara, Nova York. E eu estava sentado atrás de Catherine quando aquela preciosa mulher se virou. E quando ela se virou, não sei porquê, olhou para o coral, olhou para nós e diz, o dia chega em que todos serão curados. Todos serão curados. Eu não entendi que aquilo era a terceira dimensão. E ouvi com meus próprios ouvidos, ela morreu e nunca viu aquilo se cumprir. Vimos momentos como esse em 1952, em Flórida, quando Deus curou todos em um culto de Oral Roberts. Isso só aconteceu uma vez durante seu ministério. Uma vez eu perguntei para ele, Deus já curou todo mundo em seu culto? Sem hesitar, ele disse, dezembro de 1952. Exatamente no mesmo mês e ano que eu nasci.
E ele disse: Deus curou todo mundo sob a tenda. E disse: em todos os cultos eu impunha as mãos sobre as pessoas. Mas naquela noite, por 3 minutos, o poder de Deus atingiu a tenda. E em 3 minutos, todos foram curados. Ele disse: voltamos no dia seguinte, juntamos pilhas de muletas, aparelhos e cadeiras de rodas que foram deixadas. Deus está prestes a fazer isso de novo. A Bíblia, Isaías viu aquele dia, pois ele disse: na palavra de Deus esta coisa maravilhosa. Ele disse: dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, eis que o vosso Deus virá com vingança. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos soltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Ele falou do dia em que todos serão curados. O profeta Joel falou daquele dia em Joel 2, quando ele viu a vinda do Espírito Santo. Joel 2, 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, porque ele vos dará ensino de justiça e fará descer a chuva a temporã, a seródia no primeiro mês. E todos sabemos que a chuva temporã e seródia não vêm juntos. A temporã vem na primavera e a seródia vem no outono, e entre elas tem um verão. A chuva temporã é para tempo de semeadura e a outra é para a época de colheita. Mas entre elas deve haver uma temporada em que a semente se fixa no solo e cresce. Mas Deus disse: tempo de semear e de colher em 1 mês. Ergam as mãos e digam: 1 mês. Irmão, quando isso acontecer, a Bíblia diz: quando Deus mover assim no corpo de Cristo, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto. Estamos falando de algo incrível. A igreja será cheia de trigo. Trigo é a revelação de Deus, a palavra bendita de revelação. O povo de Deus conhecerá a palavra como nunca conheceram. Não haverá conhecimento egoísta naqueles dias, haverá conhecimento divino. Lemos o livro de Atos e vemos como eles se aprofundaram na palavra. Eles podiam interpretar o profético precisamente. É por isso que quando Pedro foi à casa de Cornélio, Tiago disse: pois assim disseram os profetas. E podia dar suporte com o que os profetas falaram. O apóstolo Paulo pregava aos gentios porque ele dava suporte à pregação com as escrituras. Eles conheciam bem a Bíblia, esta palavra estava viva neles. É isso que a Bíblia quer dizer com as eiras se encherão de trigo, mas haverá vinho. Vinho fala da presença de Deus. A presença de Deus será tão forte na igreja de Jesus Cristo que você entrará em um prédio trazendo a presença de Deus com você. Nós vimos requisitos disso, vimos apenas uma amostra no ministério de Kathryn Kuhlman, quando ela subia no altar e trazia a presença de Jesus com ela. Mas a Bíblia diz que a igreja também será cheia não apenas de vinho, mas de óleo. Digam: o óleo encherá as eiras. Repitam: o óleo encherá as eiras. A Bíblia diz que as eiras se encherão de óleo. Foi o que a Bíblia diz. Vou ler novamente para vocês. Está na preciosa palavra de Deus, Joel 2, 24. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Pessoas andando no óleo, andando na unção de Deus. Hoje nós ansiamos por uma gota. O dia chegará em que andaremos nela.